Olá, terceiro, eu espero que vocês estejam bem, certo? Vamos dar início à nossa aula de biologia. Então, pega o capa 2, setor B, aula 8, proteínas, página 180. Então, na página 180, a gente vai trabalhar agora esse macronutriente aí, que está expresso no nosso corpo em grande quantidade. Se a gente retirar a água do nosso corpo, a substância que está em maior quantidade depois da água é a proteína. Ela exerce diversas funções, mas primeiro a gente vai falar sobre a estrutura, tá? Então, a proteína ela é formada por subunidades, ela é formada por pequenas unidades que são chamadas de aminoácidos, que estão ligados por polipeptídeos, por ligações peptídicas, certo? Então, mais ou menos uma proteína ela tem ali 20, tá? Daí para mais de aminoácidos na sua constituição. Então, uma proteína ela é formada por moléculas de aminoácidos por ligações peptídicas. Dentre as funções da proteína, a gente fica em cima de três aí. Então, a primeira delas é a função estrutural. Então, é a função de construir o nosso corpo, tá? A apostila ela coloca como exemplo o colágeno, que forma a nossa pele, certo? Porém, a proteína ela forma o nosso músculo, forma o osso, forma diversas estruturas, tá? no nosso organismo. Então, ela constrói, então ela forma o nosso organismo, certo? A outra função é uma função que é chamada de enzimático. Então, a proteína, nesse caso aqui, ela é uma enzima. A enzima é uma proteína que acelera a reação química. Então, é um tipo de proteína que atua, tá, formando ou quebrando substâncias. Então, ela faz a reação química do nosso organismo. Então eu posso citar o exemplo da nossa saliva. A nossa saliva ela tem uma enzima chamada amilase salivar, que em contato com o carboidrato, no caso um polissacarídeo, então ele vai quebrá-lo, então vai fazer com que ele seja destruído em um disacarídeo, tá? Então isso aqui é uma reação química. No estômago a gente tem a pepsina que digere a proteína, tá? Então é uma enzima que está quebrando a própria proteína ali, certo? Então essa daqui é a função dela aí, enzimática, tá? Aí vale aquele esqueminha que numa aula anterior eu tinha colocado para vocês na lousa sobre enzima, que toda enzima é uma proteína. Agora, nem toda proteína é uma enzima, tá? Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Então, toda enzima é uma proteína, nem toda proteína é uma enzima. Então, tem essa afirmaçãozinha aí pra gente sempre se atentar, tá? A última é os anticorpos. Então as proteínas elas atuam na defesa do nosso organismo. Então elas atuam combatendo corpos estranhos que vão para o interior do nosso organismo. Então quando entra em contato com a nossa corrente sanguínea, são estruturas de proteínas, os anticorpos, que identificam o que é do nosso corpo, o que não é do nosso corpo, eles atacam, eles destroem, tá? Então a enzima ela está associada ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema de defesa, certo? Então finaliza essa parte de função aí, tá? A enzima eu já comentei. Então a enzima aí são proteínas que são catalisadoras. Então elas têm a função de promover a reação química, tá, no metabolismo celular. Então ela vai promover aí a quebra ou a construção de algo aí, tá? Então ela tem essa função de acelerar, de fazer com que algo aconteça mais rapidamente. Então ela promove uma reação química. A estrutura molecular de uma proteína, a gente tem sempre que se atentar no seguinte: a proteína ela tem
4 fases. Ela tem a fase primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? Então a proteína ela se forma, tá? De um conjunto de aminoácidos, certo? Esses aminoácidos aí eles vão se unindo por pontes, tá? Aí de sulfeto ou pontes de hidrogênio, então eles vão se ligando até estruturar num formato tridimensional. Então, se a gente pegar desde o começo, a proteína é uma linha cheia, então vamos pensar numa parte linear. Então, ela é uma sequência de aminoácidos que vão se emaranhando por pontes, tá? de ligações ali de diversas substâncias, no caso de sulfeto, pontes de hidrogênio, que vão ligando e vão fazendo um emaranhado. Então, ela vai se emaranhando até ter um formato tridimensional para cada tipo de proteína. Então, cada proteína tem uma sequência de aminoácidos, tá? E essa sequência de aminoácidos eles vão se enovelando de uma forma que tem um formato tridimensional, então um formato que é particular de cada proteína, certo? Então, ela vai ter ali a sua forma espacial que é só dela. Por que isso daí? A proteína ela tem uma característica de agir que a teoria que melhor explica isso é chamado de chave fechadura, tá? Então a proteína ela só se funciona, ou melhor, só funciona quando ela se encaixa ao substrato, tá? Então a proteína ela tem essa característica, ela só vai, tá, trabalhar, tá, conforme ela for se encaixando. Isso daí é como uma porta, então ela só abre essa porta com determinada chave, com a sua chave que tem ali o teu segredo, certo? Que é particular dessa porta. As proteínas também elas agem, então as enzimas elas vão agir dessa forma. Então, vamos imaginar o seguinte: existe uma enzima, tá? Essa aqui é uma enzima, esse daqui é um substrato. Então, quando essa enzima ela consegue ligar aqui, o que pode acontecer é o seguinte: vai gerar uma reação. Essa reação química vai fazer com que esse substrato se quebre, tá? Às vezes, nesse caso aí, tá? Vai formar, tá? Nesse caso, 2 produtos, certo? Então, vai ocorrer uma reação química ali. Isso daí é a teoria que sustenta, chamado de chave fechadura. A proteína ela se desnatura, ela perde o seu formato espacial através de 2 coisas, tá? Então, 2 coisas faz uma proteína perder a sua função. A primeira delas é o pH, então a alteração, tá, de ácido-base vai fazer com que a proteína ela perca a sua função. A segunda é a temperatura, então as 2 coisas elas fazem com que a proteína perca a função. Exemplo disso com a temperatura, a gente pode falar do ovo. O ovo tem bastante proteína, então ele tem uma proteína chamada de albumina que em contato com a frigideira, então a frigideira quente, ele vai mudar a sua coloração, ele vai ficar lá branquinho, né? Então isso daí é porque a proteína se desnaturou. Então quer dizer que esse ovo ele não tem mais proteína, não vai mais funcionar? Não, não é isso daí. Não vai mais nascer pintinho dali. Tá? Então, pintinho que ia nascer dali do ovo não nasce mais. Porque esse formado ali acabou, a proteína desnaturou. Porém, sobra os aminoácidos. A gente se alimenta disso daí, então essas unidades de aminoácidos são incorporadas nas nossas células. Aí é feita a transcrição de novas proteínas para o nosso organismo, certo? Então, das 2 coisas que desnaturam aí, tá? O pH e a temperatura. Espero que tenham compreendido até aqui, tá? Tem os exercícios dessa aula para ser feita. Qualquer dúvida me procura, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.